Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Tamires Blacksher e esse canal é onde eu abordo sobre fé, sobre cosméticos naturais, sobre a minha vida, sobre o meu testemunho. E hoje o Senhor me incomodou a gravar esse vídeo. Eu nunca fiz um vídeo falando sobre a palavra do Senhor, ensinando sobre a palavra do Senhor ou ministrar sobre a palavra do Senhor. Eu sempre fiz isso de uma maneira com amigos, em célula, mas o Senhor, Ele ministrou no meu coração. Eu estava fazendo um estudo essa tarde e veio, isso do Senhor para me gravar esse vídeo. E como eu disse, eu nunca fiz vídeo falando sobre a palavra do Senhor aqui nesse canal, mas o Senhor, ele tem as suas formas de trabalhar. E se ele pediu para me fazer esse vídeo, eu estou aqui obedecendo a ele. Eu confesso que eu relutei muito, eu não queria fazer esse vídeo, mas eu sou serva. E o servo, ele obedece. Então, quando eu estou olhando para baixo que eu estou vendo aqui, quando eu estava revisando esse estudo, que eu amo estudar a palavra do Senhor, o Senhor falou para mim: você vai falar sobre esse tema hoje. Você vai abrir a sua câmera e você vai falar. Então, eu estou aqui para isso, tá? Então, hoje eu vou falar com você sobre os 5 passos de uma caminhada com Cristo. E esse tema, ele mexe muito comigo. Ele mexe muito porque cada passo da sua caminhada com Cristo, ela tem um significado muito importante e fica muito marcado na vida daquela pessoa que tem uma vida nova com Cristo. Porém, se a pessoa, por outro lado, ela não sabe esses 5 passos e ela não entende aonde ela está com o Senhor, qual é a posição dela naquele momento na caminhada com Cristo, ela acaba se perdendo na jornada dela e acaba atropelando as coisas e acaba não entendendo qual é o momento de se libertar, qual é o momento de se corrigir, qual é o momento de buscar dons, qual é o momento de buscar o batismo com o Espírito Santo, qual é o momento de buscar dons. Ela acaba não entendendo isso. Então, o Senhor ministrou no meu coração para que eu viesse falar sobre isso hoje aqui. Então, eu vou começar com o primeiro passo. Eu estou olhando para baixo porque eu fiz a minha anotação, o meu estudo, conforme eu estava estudando aqui, eu e o Senhor. E eu vou começar por Mateus 18, no versículo 3, que eu já estou com ele aqui aberto. E o Senhor fala assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, a conversão, ela é o primeiro passo na vida de um cristão, Quando outrora você estava no mundo, você não tinha um Senhor na sua vida, você fazia tudo aquilo que você queria, que desse na telha, Mas quando você se converte, você está assumindo o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então, quando você assume o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você já não faz mais o que você quer, você já não faz mais o que te dá na telha, você faz aquilo que agrada a Ele. Então, você faz uma mudança de rota. Se você estava indo para a direita, você vai converter o caminho, você vai fazer como que fala? Você vai dar a volta e você vai ir pro caminho oposto. Por quê? Porque andar com Cristo é se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, esse é o primeiro passo. Tem uma outra referência bíblica aqui, que é em Atos, tá? Você pode anotar para você fazer o seu estudo pessoal. Eu estou abrindo aqui.
Atos 3, no versículo 19. Então, vamos lá. Atos 3, versículo 19. E o Senhor fala assim, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu acho essa passagem muito linda, porque o Senhor fala que aquele que se converte, ele tem refrigério pela presença do Senhor, né? A presença do Senhor já se faz presente na vida dessa pessoa, porque ela já assumiu ele como seu Salvador, né? E conforme a pessoa ela vai tendo uma intimidade com o Senhor, ela vai se aproximando do Senhor, ela acaba tendo o desejo de conhecer mais sobre o Senhor, né? Ela entra no segundo passo, que é a libertação. A palavra do Senhor fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como que a gente conhece a verdade? Estudando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor por meio dos seus profetas, por meio dos seus servos, né? E quanto mais conhecemos sobre o Senhor, sabemos o que agrada a Ele, somos libertos, né? Por tudo aquilo que nos aprisionava, por tudo aquilo que nos prendia no mundo e por tudo aquilo que nos fazia escravos. Outrora estávamos no mundo, na mão do diabo, na mão de Satanás. E quando você assume Deus como Senhor Jesus como seu Salvador, você começa a fazer a vontade dele. E quanto mais você conhece ele, quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você entende o que agrada ao Senhor, mais ele vai te libertando. Porque o Senhor Jesus, ele traz a libertação completa por meio da tua palavra. Conforme você se liberta, você abandona tudo aquilo que entristecia o Senhor. Nós vamos agora para o terceiro passo. E aí, o que você faz no terceiro passo? É onde você se batiza nas águas. Você já se sente pronto, né? O cristão, né? A caminhada com Cristo, já se sente pronto o suficiente e se batiza nas águas. E o que é o batismo nas águas? É a declaração pública, da conversão, de que você de fato tem o Senhor como seu Salvador, e é um símbolo do sepultamento do velho homem, né? E a ressurreição de uma nova vida. Então, o batismo, ele se torna um momento muito importante na vida do cristão, né? E qual que é a base? A base é Mateus. Vou abrir de novo Mateus. Mateus 28, versículo 19, tá? Mateus 28, versículo 19. Fala assim: portanto, ide, fazei discípulos e de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem outras referências também que eu vou deixar aqui anotado, tá bom? Eu estou procurando ser breve, mas eu vou abrir também Mateus 3,13. Deixa eu ver aqui. Mateus 3,13, estou abrindo, que minha Bíblia tem muita anotação. Deixa eu ver. Mas Mateus 13 fala assim: então veio Jesus da Galileia, ter com João, junto do Jordão, para ser batizado. Então, o Senhor Jesus, ele não tinha pecados, obviamente, mas ele se batizou para que fosse um exemplo, né? Ele foi um exemplo na nossa vida. Então, aqui foi o batismo dele, tá? Depois do batismo,
vem um dos momentos que eu acho de suma importância na vida do cristão. Por quê? Muitos cristãos na igreja, eu percebo que quando se batiza nas águas, pensa que ali ocorreu o novo nascimento. Porém, nem sempre, tá? E eu vou explicar o porquê. O batismo, né, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, ele é o 4º passo, tá? E eu vou abrir aqui numa referência bíblica, deixa eu só achar aqui, só um momentinho. Que tem uma referência bíblica que fala assim, que é importante nascer da água e do Espírito. Então, você percebe que são 2 ações, água e Espírito. Então, existe o batismo nas águas e o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, tá? E é onde eu vou explicar aqui com base na palavra do Senhor. João, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Tô procurando aqui. João 3 é onde o Senhor Jesus fala para Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:5, né? Fala de novo. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o batismo nas águas, ele é muito importante, com certeza, a gente falou aqui. Até o Senhor Jesus se batizou, porque ele quis deixar como exemplo pra gente, né? Mas o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento não pode ser algo que tem que ser deixado de lado. Até porque o Senhor Jesus diz que aquele que não nascer de novo, ele não pode nem ver o reino dos céus. Então, quem dirá entrar? Então, o que é o novo nascimento? Vamos ver? Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 15, no versículo 15. Estou abrindo, tá? Versículo 15. Aliás, desculpa, capítulo 15 e versículo 45. Eu deixei anotado no meu caderno de estudo. 15, 45. Tá aqui, ó. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O que quer dizer isso? Que quando a gente nasce do espírito, a gente perde a natureza do primeiro Adão, que é aquela natureza adâmica, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza que se inclina para as coisas da carne. E a gente recebe o espírito vivificante, que é o espírito gerado por Deus. Então, nós somos gerados como filho de Deus. O novo nascimento é quando o nome já diz, mas é quando nos tornamos filhos de Deus, quando somos gerados pelo Espírito Santo, tá? Qual é a outra base bíblica que eu deixei anotada aqui? Tem João 20, 22, que é quando os discípulos também eles nascem de Deus, tá? Eu vou abrir aqui. João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse versículo é um dos meus favoritos, porque esse assoprou aqui, ele tem um significado muito importante. É o ruach, né? Eu não sei nem se é assim que menciona, tá? Não sou muito boa na linguagem hebraica,
né? Mas o que seria isso, esse sopro? É o sopro de Deus. Então o Senhor Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo. E ali eles nasceram do Espírito. Ali eles foram gerados pelo Espírito. E eles receberam uma nova natureza que veio dos céus, tá? Eu acho muito lindo esse versículo. Você pode estudar, você pode ler, tá? Eu vou explicar ele mais no quinto passo, porque esse é o quarto passo. E temos também Efésios 4:22. Deixa eu só procurar aqui. E aí eu já passo. Efésios 4:22. Que fala assim: que quanto ao trato passado, vós desposeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. O Espírito Santo, quando você nasce de Deus, ele se conecta na nossa mente. Então, outrora, quando você não entendia as coisas espirituais do céu, você passa a compreender as coisas espirituais do céu, porque o Espírito Santo, ele tá dentro de você. Ele te gerou, né? Então, aquele velho homem, ele fica para trás. Isso não quer dizer que você não vai ser um homem falho, porque estamos aqui na Terra, né? E quanto mais vivemos nessa Terra, mais precisamos vigiar. Mas o que acontece? O Espírito Santo, ele nos dá esse suporte para resistir às coisas desse mundo. E você quer ver uma base bíblica para isso? 1 João 5. Eu vou abrir aqui para você. A 1 João 5 fala que os nascidos de Deus vencem o mundo. 1 João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, todo que é nascido do Senhor, que é nascido de Deus, que é filho de Deus, tem esse suporte espiritual para resistir às tentações do mundo, para resistir às lutas, para resistir às guerras, né? Porque ele tem uma nova natureza em Cristo. Tem mais uma passagem aqui, que deixa eu ver aqui. No mesmo capítulo, 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é nascido de Deus Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, a pessoa que é nascida de Deus, ela tem esse suporte espiritual do céu, digamos assim, né? E aí, vamos para o quinto passo, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu vou começar com Lucas 24, versículo 49. E qual que é a diferença do batismo com o Espírito Santo para o novo nascimento? Eu já vou explicar. Está escrito assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui, os discípulos, eles já tinham recebido o novo nascimento. Eles já tinham recebido a nova natureza de Cristo. Porém, eles ainda não tinham recebido o revestimento de poder. E o que é esse revestimento de poder? É o batismo com o Espírito Santo. E qual é a função desse revestimento? Para o ministério, para servir. Por isso que o Senhor falou para eles ficarem em Jerusalém. Ou seja, vocês já têm a nova natureza, vocês já nasceram do Espírito, mas ainda não é o momento de ir para a batalha espiritual.
Fica aí em Jerusalém, seja revestido de poder primeiro, porque vocês vão ser revestidos, mas espera um pouquinho, tá? Então é isso mas que a palavra do Senhor está querendo dizer. E para fechar com chave de ouro, eu vou deixar Atos 1:8 aqui para você meditar. E se esse vídeo foi importante para você, se ministrou no seu coração, eu quero que você coloque aqui no comentário o que você achou. Um beijo, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.